Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que ficaram marcados para a história. E o caso que eu vou trazer hoje é a história real que inspirou o filme Invocação do Mal 3. Esse filme, inclusive, foi um sucesso de bilheteria. Eu assisti ele no início de junho, né, no mês passado. E olha, gente, eu vou falar pra vocês, é um filme incrível, maravilhoso. Na minha opinião, foi o melhor da saga Invocação do Mal, sabe, até o momento, entendeu? Eu achei que foi o melhor. E como eu não tenho muita coisa pra falar, então eu vou partir direto pra narração. E qualquer barulho vindo de fora, seja barulho de obra, sei lá, criança, sabe como é que é, né, gente? Então, por favor, ignorem. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa seu like e vamos à história. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. A história se passa no início dos anos 80 e se trata da investigação do caso de defesa de homicídio com a justificativa de possessão demoníaca. O caso foi investigado por um famoso casal de investigadores paranormais. Eles costumavam investigar casas mal assombradas, até que passaram a investigar o primeiro caso na história dos Estados Unidos de uma pessoa se defendendo de uma acusação de homicídio com a alegação de ter sido possuído por um demônio. Essa é uma história arrepiante de terror, assassinato e mal desconhecido que chocou até mesmo o próprio casal Warren e virou um dos casos mais perturbadores de seus arquivos. A história começa quando certo dia um policial se depara com um jovem de 19 anos que estava todo coberto de sangue, andando sem rumo por uma estrada isolada. No dia 16 de fevereiro de 1981, ele é acusado de assassinato, porém ele afirma que cometeu o crime ao ser possuído por um demônio e, portanto, não poderia responder por suas ações. Ele utiliza desse argumento para sua defesa oficial. Após a prisão, ele se tornou a primeira pessoa da história americana a reivindicar a possessão demoníaca como defesa. O caso ficou conhecido como Devil Makes Me Do It, que em português significa A Ordem do Demônio, que foi incorporado ao título do novo filme de terror. Na época, os Estados Unidos passavam por um momento de histeria coletiva com a possibilidade de existência de demônios e sua suposta influência na cultura. Esse período ficou conhecido como Satanic Panic, que em português significa pânico satânico. Nesse contexto, o julgamento atraiu grande comoção da imprensa em todo o país. E foi então que o casal Warren foi chamado para investigar determinada força sobrenatural sobre esse crime. Esse foi um caso inusitado e diferente de todos que eles já tinham visto antes. Então o filme aborda o envolvimento do casal no caso real de N. Shane Johnson, que foi o criminoso em questão, que afirmou estar possuído pelo diabo no momento em que ele apunhalou o seu senhorio Alan Bono no ano de 1981 na cidade de Brookfield. Curiosamente, algum tempo antes do fato do crime, esse rapaz esteve presente no caso de um exorcismo que ocorreu na mesma cidade de um garoto chamado David Gleason, no qual o casal Warren também estava envolvido. O garoto na época tinha 11 anos e estava supostamente possuído por alguma entidade infernal. Testemunhos em torno do caso afirmam que ele estava possuído por 43 demônios, segundo Ed Warren. Inclusive, quem assistiu o filme deve se lembrar que ele começa com o garoto sendo exorcizado e o rapaz que posteriormente veio a cometer um crime era amigo da família do garoto e era noivo da irmã mais velha dele, que se chamava Debbie.
Então ele esteve ali justamente para ajudar a família no ato de exorcismo, juntamente com os pais dele, com um casal de investigadores e mais 4 padres. O interessante nessa história é que, como o menino já vinha sofrendo há algum tempo, a possessão se manifestou em inúmeras habilidades, incluindo levitação e premonição, que foi onde o garoto previu casos de assassinato que aquele rapaz iria cometer futuramente. Após diversas ocorrências sobrenaturais, a família do garoto buscou a ajuda de Ed e Lorraine Warren, que era o casal de investigadores paranormais. Eles foram acionados em um único esforço de curar David, que era o menino de 11 anos, já que eles eram autoproclamados demonologistas. E junto com o casal, a família convenceu diversos padres a emitirem petições oficiais para a autorização de um exorcismo católico em David, o que deveria ser permitido previamente pela Santa Sé. O processo de exorcismo durou vários dias, e segundo os envolvidos, o demônio deixou o corpo de David e passou a possuir Annie, que era o noivo da irmã dele, que inclusive também estava presente no local. Depois do exorcismo, o menino ficou completamente curado, porém o desfecho do caso não foi dos melhores. Na tentativa de salvar o menino, Annie Johnson desafiou a entidade a possuí-lo. Nesse meio tempo, a vida da família Glatzel não foi fácil. O rapaz foi morar com a namorada e com os sogros, mas rapidamente a casa veio a se tornar palco de eventos estranhos. A família relatou comportamentos bizarros de David e Annie, e também aparições de fantasmas que alertavam para um perigo iminente. E alguns meses depois do caso de exorcismo, finalmente Annie Johnson acabou assassinando Alan Bono, porque ele teve um comportamento desagradável com a prima de 9 anos de Debbie, que era a noiva dele. A garota se chamava Mary. Debbie era a empregada do Bono, que foi o homem assassinado. E no dia do acontecimento, ele levou ela, seu primo e outros funcionários para almoçar. Alan Bono ficou bêbado, agarrou Mary e se recusou a deixá-la ir embora. Isso fez com que Annie Johnson o atacasse de uma forma que foi descrita como animal. Ele esfaqueou o homem repetidamente, que sofreu 4 ou 5 ferimentos graves, principalmente no peito. O rapaz, que estava bêbado no momento do crime, afirmou não ter memória nenhuma de ter esfaqueado Alan Bono repetidas vezes após uma confusão. E como defesa, ele alegou estar possuído e que não tinha controle sobre seus atos. A defesa do rapaz achou no tribunal que ele cometeu o crime sob a influência de uma entidade demoníaca e que por isso ele não tinha responsabilidade sobre seus atos. E além de ter toda a família da noiva dele reforçando a ideia dele ter sido possuído por um demônio durante o ato de exorcismo daquele garoto de 11 anos, o casal Warren também testemunhou a favor do rapaz. Logo, a possessão se tornou a principal linha argumentativa da defensoria. No julgamento dele, o advogado declarou o seguinte: as cortes já lidaram com a existência de Deus. Agora, eles terão que lidar com a existência do demônio. Já o juiz declarou que afirmativa como essa nunca poderia ser provada com evidências empíricas e científicas e que esse tipo de defesa seria inadmissível em um tribunal sério. O julgamento, que ocorreu em outubro de 1981, não teve uma conclusão favorável para o réu, e o juiz desconsiderou a defesa pela falta de evidências concretas e comprovações científicas. A defesa de Annie Johnson afirmou que ele não era o mesmo depois do exorcismo de David Gleason, e Lorraine Warren informou à polícia de Brookfield que o rapaz estava possuído no momento em que o crime foi cometido. Testemunhas do exorcismo do menino de 11 anos afirmaram que viram o demônio ser transferido dele para Johnson. Ele foi condenado no dia 24 de novembro de 1981, com sentença de 10 a 20 anos de cadeia, mas ele cumpriu somente 5 anos de pena e foi liberado em 1986 por bom comportamento. Aos 24 anos,
O homem já estava livre, além de ter aproveitado seu tempo preso para concluir os estudos do ensino médio, iniciar a graduação na universidade e também ele veio a se casar com Deborah Gleadson, que era a noiva dele na época do crime, né? Os dois estão juntos até hoje. E até os dias de hoje, N. Shane Johnson defende que foi possuído pelo demônio durante o crime. O ex-presidiário veio a se casar com a noiva, né, que era a irmã de David, né, e eles continuam juntos até hoje. O julgamento atraiu a atenção de jornais do mundo inteiro e de lá para cá a história foi adaptada em diversas obras culturais, incluindo o filme Invocação do Mal 3. Então, gente, essa foi a narração que eu trouxe aqui, a narração da história real que inspirou o filme Invocação do Mal 3. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso, gente. Se vocês se interessam pelo conteúdo do canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, se possível, compartilha e muito obrigada por terem me assistido.